Meus queridos irmãos e amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é dia 5 de julho, primeiro domingo de julho de 2020. E, como é de costume, estaremos agora fazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus. O texto que eu lerei está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 9. Se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar pela sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, pelo qual eu não se podia passar. E ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriente e descem a Campinas e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. E toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimos peixes. E onde chegar essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém? Graças a Deus. Deus nos abençoe. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o Mar Morto. O Mar Morto, ele é chamado assim devido às suas águas serem extremamente salgadas e não haver nenhuma possibilidade de vida naquele mar. Não há qualquer tipo de vida ali. O Mar Morto, ele é alimentado por outros afluentes, por vários afluentes, tais como o rio Arnon. Se você olhar no mapa da sua vida, você vai ver o rio Arnon, o rio Jaboque e o principal deles, que é o rio Jordão. Todos os afluentes juntos lançam no Mar Morto 6 milhões de toneladas de água por dia. 6 milhões de toneladas de água por dia. E apesar disto, o mar que não tem saída, ele não se enche, ele não transborda. A pergunta é: para onde vai esta água? Considerando que este mar está no deserto, onde a temperatura é extremamente alta, e considerando também que este mar está a 390 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, abaixo do nível do mar, tendo como agravante o aumento da temperatura, porque ele está num deserto, e tendo então, considerando então toda essa situação, toda a água que ali é lançada, na mesma proporção ela é evaporada.
Ou seja, 6 milhões de toneladas de água dia, saudáveis, potáveis, é jogada fora, ficando apenas o sal. Mas a pergunta é, de onde vem este sal? Se as águas que ali chegam são doces, são potáveis, como aquele mar pode ser tão salgado? O sal, a grande quantidade de sal que ali contém, é devido, primeiro, à natureza do solo. O solo, onde ele está, é muito saturado em cloreto de sódio, magnésio, cálcio e outros minerais. E essas substâncias são produzidas, elas são conduzidas pelos afluentes até aquele mar, a fim de que ela vem junto com a água, né? Vem desgastando as rochas, vem descascando os calcários e vem trazendo todo este sal para aquele mar. E ali, então, sendo desaguado, aquele sal permanece. Não havendo saída para aquela água, então a água evapora e o sal permanece naquele mar. Agora você imagina isso por anos e anos, por séculos e séculos, por milênios e milênios, a quantidade de sal que existe no Mar Morto. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o Mar Morto existe. Quando na escola você estuda sobre os mares, sobre os oceanos, você vai aprender que existe também este mar, o Mar Morto. Porém, ele existe, mas está morto. É um mar morto. O profeta Ezequiel agora, ele compara a vida do homem natural com o Mar Morto. Veja bem, ele, em outras palavras, e nós podemos confirmar isso no Novo Testamento, ele diz que o homem sem Cristo, ele está morto. A água é apresentada pela Bíblia como a origem, o berço da vida. Os primeiros tipos de vida, segundo a Bíblia, nasceram na água, vieram da água. Mas, ainda que o rio Jordão e os demais afluentes lancem toda a quantidade de vida sobre o Mar Morto, ele permanece morto. Ele não adquire vida, não faz dele um mar vivo. Ou seja, ainda que ele exista como mar, ele permanece morto. Assim é o homem natural. Entende-se por homem natural o homem que simplesmente nasceu neste mundo. Ele está à semelhança do Mar Morto. Primeiro, ele vive no deserto, assim como o Mar Morto. Vive num deserto, numa sequidão de Deus, né? Segundo, vive abaixo do nível. O homem natural, ele vive abaixo do nível estabelecido por Deus. Nível moral, nível ético, nível, enfim. Ele vive abaixo daquilo que Deus espera que o homem viva. Em terceiro lugar, ambos são alimentados, mas permanecem mortos, né? Veja bem, Deus nos dá o pão de cada dia, Deus dá força, saúde a cada um para trabalhar, para defender sua alimentação, para cuidar da sua família, mas isso não faz dele um ser vivo. Ele continua espiritualmente morto, assim como a Bíblia diz que Deus faz chover sobre as plantas e sobre as ervas daninhas, sobre as flores e sobre os espinhos. Mas nunca o espinho deixa de ser espinho, mas ele recebe a chuva que vem de Deus. E também nós podemos dizer que ambos estão mortos devido ao local em que se encontram, tanto o Mar Morto como o homem natural. É difícil entender? É difícil entender. Por quê? Nós encontramos, por exemplo, Nicodemos, que também não entendeu.
Jesus, em outras palavras, ele disse a mesma coisa para Nicodemos. Ele falou: você precisa nascer de novo. Né? Como pode ser isso, Senhor? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou nascer? Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. Por isso é que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: que ele, Jesus, nos deu vida estando nós ainda mortos em nossos pecados. O homem sem Cristo está morto. Está morto. O homem sem Cristo está morto porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem sem Cristo está morto porque o local que ele vive, isso é o mundo onde ele se encontra, o matou e o mantém morto dia após dia. Jesus disse que no mundo jaz o maligno. Ou seja, o diabo é o príncipe deste mundo, e assim como a natureza do solo mata e mantém aquele mar morto, assim também, cada vez mais, o homem neste mundo, nos seus prazeres, no pragmatismo deste mundo, onde diz que tudo é permitido, tudo você pode fazer, você é livre e você não tem que dar satisfação a ninguém, e que Deus é apenas um conceito. Mas isto e a disposição do homem de continuar afastado do Senhor o tem matado. Ainda que ele exista como ser humano, ele não tem vida. E foi exatamente para solucionar esse problema que Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, em João 10:10. Mas o apóstolo Paulo nos diz, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Deus vivo. Mas no texto que nós lemos, nós podemos ver que houve salvação para o mar morto. Houve um momento em que o mar adquiriu vida e começou a nascer coisas, começou a ter peixes, começou a nascer de um lado e do outro do mar, começou a nascer árvores frutíferas. Ora, que o rio Jordão e os demais afluentes não podiam dar vida ao mar morto, isso é uma constatação, que o mar está lá para provar isto. Mas no texto lido, Ezequiel, ao olhar para o templo, ele vê sair do lado direito do templo, do lado do altar, um fio de água. O anjo mediu 1000 côvados. Côvado é a medida daqui à ponta do dedo, do cotovelo, que dá 47 centímetros, em média, né? Alguns consideram meio metro para efeito de cálculo. Mas o anjo mediu 1000 côvados e mandou que ele entrasse naquela água. E para sua surpresa, aquela água lhe dava na altura do calcanhar. Depois mediu mais 1000 côvados, dava pelos joelhos. Depois mediu outra vez e já dava nas costas, nos ombros, né? E mediu de novo. Agora ele já era um rio que não se podia atravessar a pé senão a nado. E agora o profeta olha para aquele mar, outrora morto, que não produzia absolutamente nada, mas que agora passa a produzir, e ele mostra para o profeta as coisas que aquele mar passa a produzir. E o anjo explica a função daquela água que saiu do templo, que saiu lá do altar do templo e entrou naquele mar morto. A função daquela água era exatamente para dar vida àquele que estava morto, ao mar morto. E isso, meu irmão querido, meus amados irmãos e amigos, aponta para Jesus, aponta para a salvação do homem. Ao comparar o homem com o mar morto, Deus também providenciou um rio que muda a natureza do homem, e Deus mostra este rio a João
Lá em Apocalipse 22, no versículo 1, diz assim: então me mostrou o rio de água da vida, que sai do trono de Deus. E assim como aquele profeta viu um fio de água que foi crescendo, tocando no tornozelo, no joelho, nos ombros, até se tornar um rio que não se podia atravessar senão a nado. Também esta água que o Senhor Jesus nos oferece, esta água é uma água suficiente para matar a nossa sede. Em João 4,14 diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Em seguida, esta água, ela se torna uma fonte, e Jesus disse: a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E depois disso, se faz um rio. Em João 7,38 diz assim: quem crer nele, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Que água é esta? Que água é esta? É uma água especial. Esta água é a palavra de Deus. Esta água é uma água santa, que nasce no trono de Deus, como João viu lá, e então me mostrou o rio de águas vivas que sai do trono de Deus. O que sai do trono de Deus é a palavra de Deus. Em segundo lugar, é uma água que sacia sede, sede de amor, sede de justiça, sede de ética, sede, sobretudo, de Deus, desejo de estar envolvido com o Senhor. Em terceiro lugar, essa água é viva. Em João 4,10 diz assim: quando aquela mulher, Jesus pediu água samaritana, e ela falou assim: como sendo tu judeus pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus e samaritanos não se combinavam. E Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo, você lhe pediria e ele te daria águas vivas, daria água viva. Esta água, meu querido e amado irmão, é Jesus. Em João 4,26, aquela mulher aí vai dizer assim: Senhor, então me dá desta água. Quem é esta água? Onde eu acho esta água? E Jesus falou assim: eu sou o que falo contigo. Quem pode tomar desta água? Quem é que pode beber dessa água? Lá em Isaías 55, na primeira parte do versículo 1, diz assim: ó vós todos que tendes sedes, vinde às águas e bebei. Todos que têm sede, esta água é para todos. Essa água não é para um determinado grupo, essa água não é para determinadas igrejas, determinadas denominações, mas é para quem quiser. E esta água é de graça. Em Apocalipse 21,6 diz assim: quem tem sede, darei de graça da água da vida. Quem tem sede vai beber de graça. Meu querido irmão, não basta ter nascido neste mundo para ter vida. Senão Jesus não teria dito: eu vim para que vocês tenham vida. Se todos já existissem vivos, Jesus não teria sentido dar uma palavra desta. Não basta ter nascido neste mundo para estar vivo. É possível que até aqui você tenha vivido uma vida como o mar morto, ainda que recebendo as bênçãos de Deus, que Ele dá a todos, ainda que você viva, mas você sabe que você não tem produzido vida em si mesmo. Jesus disse que veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância, mas para isso você precisa receber desta água que nasce no trono de Deus. Talvez você, na sua vida, tenha sido infrutífero. Talvez você tenha vivido uma vida sem graça, sem razão, uma vida de medo, de remorso, uma vida de vícios, de tentativa de suicídios, talvez uma vida de vergonha,
uma vida sem esperança. Mas hoje Deus quer que você floresça. Deus quer fazer florescer na sua vida. Deus quer dar vida à sua vida morta, espiritualmente falando. Por isso que Jesus nos diz: em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Agora você já não é mais como o mar morto. Agora você é como o mar que produz peixes em abundância, que produz árvores frutíferas, que tem uma vida de produção que agrade a Deus. Aceite este convite. Beba desta água que é Jesus. Leia a Bíblia. Mas não começa lá de Gênesis não, que vai te confundir. Deixa o Velho Testamento para você ler quando você tiver entendimento do Novo. Comece no livro de João, o Evangelho de João, o 4º Evangelho. Leia o Evangelho de João e você vai ver o que Deus tem preparado para você, para mim, para todo aquele que queira beber desta água viva. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que essas palavras possam permanecer no seu coração. Lembrando sempre que não basta ter nascido neste mundo para você ter vida. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tá certo? Diz mais lá em João 1,11: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Para você ser um filho de Deus, você tem que beber dessa água. Você tem que receber Jesus como seu Salvador. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua família.